Oi, gente, tudo bem? Voltei. Demorei, mas voltei. Volta e meia eu dou uma desaparecida aí, paro de gravar e depois eu volto. E olha que coisa linda. Eu já voltei aqui com novidade espetacular, né? Usei um barbante ali, tinha quase 1 quilo de barbante que estava ali há mais de um ano também armazenado, né? E barbante guardado é dinheiro parado. Então, queria fazer aí um jogo de banheiro retangular, né? Que era meu sonho fazer um jogo de banheiro retangular. Então decidi usar esse fio que estava lá guardado há muito tempo para estar realizando esse sonho. E o resultado vocês já estão vendo aí, né? Que saiu essa peça linda, linda, linda. O nome desse jogo, já quero adiantar para vocês, é o jogo Ana Laura, tá? Da Ana Paula Crochê e Barbante. Ela é muito, muito boa, professora. Ela explica muito bem. A gente consegue fazer com muita facilidade. Precisei fazer algumas adaptações no bico. Precisei, mas isso é normal, né? O bico dá certinho. As adaptações não são difíceis de fazer. E ficou assim esse espetáculo. Gente, o tamanho, ó, vou passar para vocês todas as adaptações. E já de antemão, quero falar para vocês que o tapete do pé do vaso, a aula dela não tem o encaixe do vaso, tá? Então, para mim fazer o tapete do pé do vaso, eu fiz as minhas adaptações. Vou tentar dar uma resumida aqui, o que eu lembro de ter feito para fazer o encaixe. E aí eu falo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar a peça inteira para vocês. Primeiramente, que cor é essa? Essa cor se chama Havana. Em outras marcas, nessa aqui é da Eco Brasil, mas em outras marcas tá com o nome de telha, né? Tem vários nomes, dependendo da marca e varia muito. Mas eu comprei como Havana há muito, muito tempo. Uma vez eu tinha comprado e devolvido, depois eu precisei de novo comprar, porque eu tinha visto umas combinações e tava esse barbante aí guardado para essas combinações. Acontece que as combinações que eu precisava era salmão e esse Havana. E infelizmente eu já tinha gastado meu salmão, então tinha ficado ele ali parado, por isso que ele demorou tanto de sair. Então eu resolvi não comprar mais barbante, né, salmão, e resolvi gastar esse daqui. E ficou, sim, um espetáculo. Nossa, se eu soubesse que tinha ficado tão bom, que iria ficar tão bom, eu teria feito antes. Essas flores, vocês estão vendo, eu fiz com sobra de barbante, tá? Sobras bem pequenas, de barbante vermelho Eco Brasil. E eu achei que o vermelho combinou muito, muito, muito com essa cor. Olha, pra vocês verem a cor real, é essa daí, ó. Vocês estão vendo agora. Tá vendo? Combinou demais. Vou passar pra vocês aqui o tamanho e o peso, porque eu gosto de dar os detalhes pra vocês, se quiserem fazer aí um jogo completo, já sabendo a quantidade de material mais ou menos que vocês vão gastar. É claro que pode variar com a tensão de ponto, mas para vocês terem aí uma noção, né? Então, vamos lá. Esse meu tapete, ele ficou com 67 centímetros por 50, e vocês sabem que o tapete retangular, a partir de 60 centímetros, ele já fica gigante, né? O oval não, com 60 centímetros ele é bem pequeno. Para fazer esse tapete, eu gastei apenas 24 gramas do vermelho, gastei 15 gramas do verde. Então, vamos lá dar continuação aqui, né? Já abri aqui a tampa do vaso, tá? Ela ficou bem larguinha, já vou logo passando aqui as medidas para vocês. A medida dessa tampa de vaso ficou 55 por 45, tá vendo que ela é uma parte oval e a outra quadradinha, tá vendo? O modelo dela ficou muito bonito, precisei fazer a adaptação apenas em alguns pontinhos, pular uns a mais, outros a menos, para encaixar desse jeitinho aqui o ponto, mas o bico é o mesmo, tá bom? Eu só precisei adaptar por conta da diferença dos lugares que o meu ficou do dela, tá? Mas é a mesma aula, o mesmo passo a passo, tudo igualzinho. Vou virar para vocês verem aqui a redinha. Eu tô sempre usando agora essa redinha
tá? Eu faço essa redinha pelo canal da Rose. Eu vou ver se eu consigo lembrar na hora de editar esse vídeo, para eu deixar aqui para vocês o link da onde eu consigo fazer essa redinha, né? Até comentei lá no vídeo dela. Eu só consigo fazer a redinha colmeia pelo vídeo dela, tá? O bom da redinha colmeia é que ela fica mais bonita do que a teia de aranha e muito mais econômica, e ela fica retinha. Você vê que se você pegar a teia de aranha normal, você tem que começar ela para baixo do meio um pouquinho, porque ela tende a subir. E essa daqui não, você começa ela e termina, ela fica toda retinha. E eu ainda fiz aqui umas correntinhas ajustáveis. Caso minha cliente tenha uma tampa mais apertada ou mais folgada, ela vai ajustar aqui nessas correntinhas. Aqui eu faço apenas 35 correntes para evitar de estar deixando também um pedaço de fio muito grande, né, de cordão muito grande, para não arrastar dentro do vaso, tenho um pavor disso. Então eu coloco 35 correntes, que é o suficiente para a cliente dar aí os 2 nozinhos ou 3 que ela precisar para ajustar na tampa do vaso, tá bom? Eu acredito que nessa medida caiba em qualquer tampa, mas não sei, eu acho que as tampas também não são padrão, né? Mas o bom da redinha ajustável é justamente isso, que você pode apertar ou folgar ela um pouco, tá? Lembra que quando a gente coloca, ó, que ela ainda tá folgadinha, tá vendo? Ela ainda, por conta dos pontos altos duplos, ela ainda permite que você consiga colocar numa tampinha que tenha uma espessura nessa borda aqui, tá bom? Então, já mostrei pra vocês a tampa do vaso. Também vou fazer um videozinho lá no meu banheiro, né, pra vocês verem como que ficou, como que encaixa certinho. Eu amei, porque o bico ficou caindo no vaso e essa parte aqui ficou retinha, não ficou com muita sobra e nem ficou faltando nada. Então, ficou assim, ó, perfeito. Agora, eu vou pausar aqui para abrir para vocês o tapete do pé do vaso. Já abri também aqui o meu pé do vaso, tá vendo? O tapete do encaixe do vaso. E assim, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Na aula, a Ana Paula, ela não faz essa entrada, esse encaixe do vaso, tá? Aqui eu fiz com as minhas adaptações, porque eu evito de fazer os tapetinhos com 2 square, né? Mas eu evito porque eu gosto mesmo de fazer o encaixe do vaso, tá bom? Que fica mais fácil da cliente entender para que serve e eu acho que fica mais bonito, porque você coloca aqui no vaso direitinho, esse espaço aqui fica para você colocar o pé. Se você fizer um tapete, as laterais do tapete não vão pegar para dentro do vaso, né? Para a garganta do vaso, como pega aqui no encaixe. Então, eu prefiro, sempre quando não tenho uma aula, fazer ali as minhas adaptações, tudo que é necessário para deixar aí esse encaixe bem bonito. Aqui vocês estão vendo que o bico ele não embabadou, ele deu bem certinho com as minhas adaptações. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que eu fiz, tá bom? Deixa eu só virar essa peça para mostrar para vocês melhor. Vamos lá. Aqui no pé do vaso, eu fiz, vou mostrar para vocês aqui pertinho. Eu fiz essas 2 carreiras de leque normal, tá bom? Como se, por exemplo, essa parte aqui, ela vem crescendo, tá vendo? E aqui, na segunda carreira de leque, eu não coloquei ela crescendo, coloquei como se não fosse para fazer o aumento, porque aqui justamente eu queria deixar uma borda depois dessa parte verde para eu fazer um acabamento. Então, eu fiz aí 2 carreiras de ida e volta, que ficou muito bom. Depois, eu fiz mais uma carreira só de ida, cortei o fio e comecei uma outra carreira já com 24 correntes, emendei e vim aqui fazendo essa outra carreira, tá? Então, vocês entenderam. 2 carreiras de leque, uma só de ida e depois cortei o fio, fiz 24 correntes de lá pra cá e já vim aqui, ó, fazendo essa outra carreira, normalmente seguindo aqui o desenho dessa parte, tá? Quando chegou ali, fiz também as correntes,
24 correntes e depois eu comecei lá das correntinhas daquele lado, fazendo a contagem certinho para depois dar aqui em cima, por exemplo. Aqui comecei com um ponto alto, aqui comecei com um ponto alto e vim fazendo um espaço, 3 pontos, um espaço, 3 pontos. Contei 24 por quê? Porque esse bico aqui, ele é múltiplo de 12. Então, eu pensei de fazer um encaixe com vaso que desse para colocar pelo menos 2 bicos, né? Ainda calculei de fazer 3, mas depois vi que ia ficar grande demais. Então, calculei aí, já que é múltiplo de 12, e 12 também é múltiplo de 4, que é a quantidade que precisa aqui para aumentos. Então, eu fiz os 24, que assim daria para mim fazer os bloquinhos bonitinhos para dar certo aqui. E também para colocar aí os 2 bicos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não sou muito boa para explicar. Mas eu gostei muito, muito, muito dessa peça. Eu achei que ela ficou assim, ó, espetacular, maravilhosa. E vocês vão ver como que ela ficou lá no meu banheiro, tá? Então, já vou tirar aqui, vou colocar tudo lá no banheiro. Eu acabei de lavar, tem pouquinho tempo. Só tava mesmo esperando secar para vir gravar pra vocês e mostrar pra vocês ele lá no meu banheiro. Gente, acabei de colocar aqui no banheiro, trouxe pra vocês verem. A imagem tá escura porque infelizmente meu banheiro é escuro, tá? Mas dá pra vocês verem como que ele assentou direitinho. Tá vendo como eu disse que o tapete da pia tinha ficado grande? Então, olha só o espação que ele tomou. O detalhe lá da tampa do vaso, olha que eu disse que tinha ficado caidinho, bem certinho. Aqui também o pé do vaso. Tá vendo como o bico ficou todo assentadinho? E até o tapete. Todas as 3 peças são aquelas peças que do jeito que você coloca, elas ficam, tá? O tapete você joga e ele já cai todo bonitinho, assentadinho. O encaixe do vaso aqui, ele fica bem retinho, tá vendo? Bem retinho mesmo. Não fica sobrando nada, não fica faltando nada. Fica muito, muito bom. Então, assim, gente, minha experiência com esse jogo de banheiro. Eu amei fazer esse jogo, amei essa combinação do vermelho com a Havana. Eu acredito que ele não vai ficar muito tempo aqui parado, porque ele é de uma cor só, né? Só tem as flores, né, que são um detalhe, e o vermelho o pessoal gosta muito. Essa cor Havana, o pessoal chama de marrom. É uma cor procurada, né? Sempre quando tem alguma coisa marrom, é o marrom mesmo que se destaca e sai logo. Então, eu já compartilhei com vocês aqui a minha experiência, já mostrei para vocês aqui os detalhes de cada peça. Já falei peso e medida. Acho que eu só não falei o peso e a medida do pé do vaso, mas já vou falar com vocês, tá? Vamos lá. Olha. Do pé do vaso, eu gastei 16 gramas com essas flores vermelhas. E também gastei 10 gramas do verdinho, do multicolor da Barroco, né? E gastei 237 gramas de barbante Havana para fazer esse tapete do pé do vaso. O peso total dele ficou 263 gramas e a medida dele 54 por 48, tá? E vocês sabem, né? Já disse pra vocês, quando a peça é assim, quadradinha ou retangular, mostra ser maior do que realmente é, né? Então, ficou assim um jogo gigante, um jogo muito bom, né? Serve tanto para banheiro pequeno quanto para um banheiro maior. E acho que também não passei aqui as medidas da tampa do vaso, né? Então, eu vou passar aqui as informações que vocês podem usar aí como uma base, como uma inspiração para tá pesando aí mais ou menos a quantidade de material que vocês têm para fazer, tá? Então, vamos lá. Tampa do vaso. Do vermelho, eu gastei 16 gramas das flores e gastei mais 26 gramas da redinha, tá? Então, 26 mais 16 dá 42 gramas. Foi o que eu gastei para estar fazendo aí a tampa do vaso na cor vermelha. Do verdinho,
10 gramas. E do Havana eu gastei aí 229 gramas do barbante Havana. Por que que eu fiz a redinha vermelha? Porque o barbante Havana tinha acabado. O que me sobrou foi menos de 1 metro de fio, por isso eu precisei colocar o vermelho aí para fazer a redinha, tá? Claro, se eu tivesse mais fio Havana, seria toda a redinha no Havana. Mas graças a Deus eu tive essa ideia aí de colocar essa flor vermelha, que combinou muito bom, né? Eu gostei bastante. Então, as medidas da tampa do vaso. A tampa do vaso ficou com medida de 55 por 45. Mas aqui vocês veem, ó, como eu já mostrei pra vocês. Ela fica larguinha, porque ela fica caindo. Olha só. A tampa do vaso tá aqui, ó. Tá vendo? É aqui que ela pega. Aqui tudo, ela fica sobrando, dando esse detalhe aqui, esse charme. Vou mostrar pra vocês agora a redinha, tá? Olha só como que fica linda a redinha colmeia, tá vendo? Aqui eu dei 2 nozinhos e aqui, se fosse uma tampinha com essa parte aqui um pouco mais larga, né, como eu disse pra vocês, daria muito certo também. Ainda poderia ajustar aqui, tá bom? Então, já que eu já mostrei tudo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pessoal, deixa um joinha pra estar me ajudando no vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima experiência. Tchau!